Aí eu ganhei aqui, ó, um casal aqui, muito amigo nosso, fizeram aqui uma canequinha, a Delita e o Flávio. Eu fiquei de agradecê-los aqui na live. Ó que bonitinho. Esse aqui, eu confesso que eu não entendi muito bem. Não entendi essa parte aqui, ó. Né? Tem um personagem aqui com meu nome. Não sei por quê, viu? Essa intriga da oposição. Mas esse aqui tá bonitinho, ó. Tá parecendo eu mesmo. Esse aí é o Simpsons. Dizem Simpsons. dizem que eu tenho algum parentesco com esse personagem, mas é mentira, viu? Não acredite. Mas eu quero agradecer, eles são muito carinhosos aqui, ó, uns colegas nossos aqui da Aline. Em breve, se Deus permitir, vocês conhecerão eles aí, né? E quero agradecer também a oferta que vocês me mandaram de aniversário, né? Que Deus recompense, abençoe, né, a vida de vocês, dê múltiplas vezes, né? A gente não pede oferta, né? Principalmente aqui, que não é igreja, nada, né? Apenas uma reunião de amigos. Mas eu entendo que às vezes Deus vai permitindo que a gente né, seja abençoado não só com ofertas, mas na vida secular. Deus tem nos abençoado. E eu tenho um propósito que quanto mais eu tiver o tempo livre, né? Assim, eu tiver condição de poder ser abençoado, né? E abençoar as pessoas, eu vou dedicar mais tempo a esse trabalho, né? De estudo, eu quero fazer outros vídeos, né? Eu tenho um projeto aí de fazer vídeos curtos que eu acho que atinge bastante pessoas, mas não consegui ainda, né? O tempo não permite, que você precisa editar, né? Um vídeo mais difícil, né? Apesar de ser de exibição curta, você precisa fazer um roteiro bem legal, né? E aí peço para os irmãos orarem, e quem sabe a gente logo consegue fazer vídeos semanais ou 2 vídeos por semana. Eu acho que isso atingiria muito, né, as pessoas. Aí vocês orem, é um projeto que eu tenho para o futuro. Amém? Então, obrigado, viu? Amém. Deus abençoe a cada um aí. Amém. Tá bom? Amém. Então, Amém. vamos lá ao estudo, né? Tá aí o Pasquale, a Marta daqui a pouco. A Aline tá aí, ó. Conheço, já ouvi essa menina, Aline de Assis aí, conheço. Tá lá no quarto. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos lá. Nós estamos então finalizando o capítulo 3 de Mateus. Amém? Falamos sobre o batismo de Jesus já ou não? Sim. Já falamos, sim. Amém? Então finalizamos aí o capítulo 3, né? Já a gente finalizou o capítulo 3 a última vez, agora vamos para o 4. Finalizou, né? Beleza, só para que a idade a gente esquece às vezes. Então, amém. Vamos lá. Não diga que é com a idade, é com os afazeres do dia a dia. Tá certo. A idade é um bem que devemos agradecer todos os dias, porque ganhamos experiência, ganhamos muita coisa com a idade. Amém, irmã. Desculpa, hein? Tá certo. E algumas dores também que a gente ganha. Mas esquece elas. A gente só aqui fala nas coisas boas. Não, aqui só se fala nas coisas boas, porque se a gente falar nas coisas boas, atraímos as coisas boas. Só que não se fala nas coisas más, que é para esquecer, para elas não voltarem. Amém. Vamos lá, gente. Então vamos começar o capítulo 4. Amém? Aqui nós vamos começar propriamente então o ministério de Jesus, né? Saímos aqui da introdução, do prólogo aí da vida dele, né? O nascimento, as circunstâncias do nascimento, a sua preparação, Deus preparando João Batista, né, para introduzir, né, a ideia de que o Messias estava próximo, né? Introduzir a ideia do arrependimento. Então vem Jesus. Agora, propriamente, ele inaugura como uma pessoa inaugura o seu ministério, a sua vida espiritual. Se consagrando, olha que beleza, né?
Jesus, então, ele vai agora fazer um jejum. E o capítulo 4 começa assim, a seguir, amém? Capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Eu queria me atentar nesse primeiro versículo aqui. Foi Jesus levado pelo Espírito. Esse Espírito na sua Bíblia está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Maiúscula, né? Então significa que é o Espírito Santo de Deus, amém? Não é outro Espírito a não ser o Espírito de Deus. Quando a Bíblia coloca aqui letra maiúscula em Espírito, é o Espírito Santo de Deus. É interessante que nós notamos aqui então o modus operandi de Deus, uma forma como Deus agiu na vida de Jesus, e nós vamos trazer isso para a nossa realidade, amém? Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Jesus é o nosso alvo, é aquele que nós devemos imitar, né? Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é um alvo. Jesus ele começa então sendo levado pelo Espírito ao deserto, amém? Você já se sentiu no deserto, às vezes, né? A gente vai trazer a ideia de deserto, a gente tem uma ideia de uma dificuldade, um lugar de escassez, um lugar de falta, né? Não é de abundância. Não é um lugar que você possa dizer assim, poxa vida, eu vou numa festa, eu vou ao deserto. Não. Deserto, então, simboliza uma passagem necessária. Por que é necessária? Porque Jesus, inaugurando seu ministério, ele foi levado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, então, ao deserto. Amém? Então isso, irmãos, eu quero que a gente entenda que nós não somos melhor que Jesus. Eu não sou melhor que Jesus. Amém? Acho que ninguém se considera melhor que Jesus, né? Nós somos levados por desertos. Jesus mesmo disse assim, no mundo tereis aflições. Amém? Então é uma circunstância do mundo que nos faz chegar a algum lugar, nos faz produzir respostas, amém? É necessário que nós tenhamos então essa passagem. Quem que nos leva ao deserto? O que nos faz chegar aos dias difíceis? É o seu pecado? Você já imaginou assim? Olha, eu fiz muita coisa ruim, eu pisei na bola, eu tenho tal pecado que me incomoda, o inimigo me acusa em tal área, então por causa disso eu estou numa dificuldade. Você já pensou isso? Já pensou, né? Eu já pensei isso. Todos nós temos essa fase. Não estou dizendo que esse pensamento está certo, mas passa na nossa mente, né? Uma vez ou outra na vida nós pensamos dessa forma. Os nossos pecados, as nossas faltas nos faz então vivermos dias difíceis, dias de deserto. Amém? Pensamos que é como se fosse um castigo. Isso, exato. Então esse é um pensamento recorrente, é um pensamento natural. Né? Porque o inimigo ele atua dessa forma. Olha, você não é um bom cristão, você fez coisa errada, né? Você olhou a mulher do próximo, você cobiçou o dinheiro do próximo, então não, você vai sofrer. Amém? Esse é um raciocínio, irmãos, que não é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Pois não. Davi, mas também muitas vezes não pode ser que quando a gente vai para o deserto, não é Deus está treinando a gente para uma coisa que no futuro que vai trazer benefício? É isso, exatamente. É isso que nós vamos ver aqui, né? As razões, né? Porque se nós pensarmos aqui tudo que nós já estudamos, nós percebemos que Jesus, o Cordeiro Santo, é o Cordeiro sem mácula, ou seja, sem pecado, né? Jesus não tinha motivo humano ou não tinha pecado para ir para o deserto. Amém? Então, o que acontece é o seguinte, o deserto é um lugar de aprendizado também. Amém? É um lugar onde nós tomamos consciência da realidade do mundo, né? Do mundo físico, do mundo espiritual. Nós temos contato com o mal, né? Não pensa que Deus vai te tirar do mundo, né? Para te proteger. Se você olhar a oração sacerdotal de Jesus lá em João capítulo 17, você vai ver que Jesus orando, intercedendo por nós, ele diz assim, peço, Senhor,
não peço que os tirem do mundo, falando da humanidade, dos seus filhos, mas que os livre do mal. Amém? Então, o Senhor Jesus, o Senhor Deus nos livra do mal, mas nós estando dentro do mundo, mesmo nós estando dentro do mundo. Amém? Então, o Senhor não vai nos tirar da realidade da chuva, da seca, da colheita. Nós estamos no contexto do mundo, mas nós precisamos aprender a fazer a diferença estando sujeito ao contexto do mundo. Amém? Então, se no mundo há deserto, o cristão também passa pelo deserto. Amém? O cristão também tem dificuldade, o cristão também precisa comer, precisa trabalhar, precisa passar por desafios, né? E espiritualmente também, então, nós vamos ver que Jesus aqui ele é provado em várias áreas que nós vamos relacionar com a nossa própria vida. Aonde que Deus nos prova, né? Onde é que nós vamos poder chegar, mesmo estando debaixo da vontade e da graça de Deus? Nós vamos chegar a alguns lugares, mas o Senhor está por trás, nos cuidando e nos abençoando. É esse raciocínio, irmãos, que eu quero que vocês produzam na vida de vocês. Porque muitas vezes o inimigo ele diz assim, olha, você está passando dificuldade porque você não presta. Deus já não está mais olhando para você. Deus já não se importa, Deus não está intercedendo porque você pecou, você errou. O inimigo começa a nos acusar. Nós, então, envergonhadamente, né, porque nós temos erros, e o inimigo amplifica esses erros, nós vamos nos afastando da presença de Deus, como se fosse alguém que estivesse ali, né, com as vestes sujas, né, saindo, então, da presença de Deus por vergonha. Amém, irmãos? É um erro que nós não devemos cometer. Então, é isso. Primeiro conceito, eu enfatizei um pouco demais aqui, mas para a gente entender. Amém? O Espírito, o próprio Deus, leva Jesus ao deserto. O Espírito, o próprio Deus, nos leva ao deserto muitas vezes. Amém? Para ser tentado pelo diabo. Amém? Lembra, eu sempre cito a frase de Lutero, né, que para mim é fantástica. O diabo é o diabo de Deus, né? Então Deus vai usar aqui o diabo para começar a treinar Jesus. Amém? Deus é o dono do mundo. Ele é que domina todas as circunstâncias. Ele é o que é Senhor de todas as circunstâncias, né? Ele domina as intempéries da vida, o clima da humanidade, ele domina os corações, ele domina os reinos, né? É ele que permite que alguém suba ao reino. Às vezes uma pessoa ruim, né, subiu aí na presidência, no trono, no senhorio de um país, por quê? Porque Deus permitiu. Por quê? Porque às vezes Deus está fazendo com que você passe nesse deserto, né? Aí no seu país, na sua cidade, onde você vive, para que você seja aperfeiçoado e para que a sua resposta seja conforme a resposta de Jesus. Nós vamos ver que Jesus responde ali com autoridade e poder, ele ratifica a sua fé mesmo nos momentos difíceis. Amém? Então isso é o exemplo de Jesus contido aqui nessa passagem. Veja que Jesus foi levado e ele ficou 40 dias e 40 noites, né? Sem comer, em jejum. Imagina, né? Jesus ali encarnado num corpo humano, né? Um corpo carnal, e ele teve o quê? Teve fome, né? Imagina você 40 dias sem comer, é claro, teve fome. O que acontece então? Versículo 3. Então o tentador, né, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Amém? Onde é que está o erro aqui do inimigo? Jesus poderia mandar que as pedras se transformassem em pães? Se você for lá no capítulo 14, versículo 16 até o 21, por aí,
você vai ver que Jesus, ele multiplica pães e peixes. Amém? Jesus multiplica pães e peixes ali. Mas então o inimigo diz assim: então você pode transformar essas pedras em pães, se você é filho de Deus. Mas a resposta de Jesus aqui no caso está aqui no versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então, por que Jesus não fez lá como o capítulo 14 e multiplicou ou transformou alguma coisa em pão, ou multiplicou, né, ou fez com que as pedras se tornassem pães? Amém? Qual a diferença, né? A diferença é que Deus dirige a vida de Jesus. O tempo de Jesus era o tempo de Deus. Amém? Deus coordenava a vida de Jesus e não o inimigo, né? Muitas vezes nós temos um raciocínio de coisas boas. Nós pensamos assim: olha, Deus devia fazer isso. Essa pessoa é muito melhor do que aquela para governar o meu país, né? Deus podia me dar esse livramento agora. Deus poderia me dar a bênção agora. Deus poderia me dar a cura agora. Mas Deus tem o seu tempo das coisas. Deus tem o tempo das coisas. Amém? E quando então Deus ele produz esse... quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, então nós fazemos as coisas conforme a vontade de Deus. Deus nos inspira e nos coloca no lugar certo na hora certa. Amém? De tal forma que nós não recebemos uma bênção antes do tempo. Porque uma bênção antes do tempo não é uma bênção. Amém? Então, o nosso raciocínio, nós devemos ter cuidado com o que parece certo, né? Anota essa frase aí: toma cuidado com o que parece certo. Amém? Porque muitas vezes o coração do homem, a Bíblia mesmo fala que o coração do homem é enganoso. Amém? Então nós temos ali sentimentos humanos, nós temos como é que se diz? Um imediatismo que faz parte da nossa natureza. Nós queremos resolver a coisa já. Nós queremos, né, partir para os finalmente. Mas Deus não. Deus, ele tem o momento certo de fazer as coisas. Então, quando você está inspirado pelo Espírito Santo, era o caso de Jesus, porque Jesus estava em contato direto com o Espírito Santo. Ora, Jesus... além dele ser Deus, né? Ele ser o próprio Deus, ele estava ali, ele tinha acabado de se consagrar, né? Então ele estava em plena comunhão com Deus. Ele estava em plena comunhão com Deus. Então ele tinha ali uma iluminação exata do que era a vontade de Deus. Amém? Então o inimigo, muitas vezes, quando eu digo inimigo, né? Nós podemos diluir ele, né, nas suas várias manifestações. Às vezes o inimigo é um amigo seu, né? O inimigo está usando um amigo seu, um parente seu, uma pessoa próxima, e está dizendo para você assim: olha, resolve logo isso, né? Essa pessoa não é boa para você, larga essa pessoa, né? Resolve logo essas coisas. Então você tem ali um conselho que aos seus ouvidos, na tua razão humana, parece bom. Mas você sentiu que Deus está te dando essa direção? Né? Será que essa é a vontade de Deus? Será que Deus permitiu que você tomasse esse passo? Então, tudo que nós fazemos, irmãos, nós fazemos aconselhados por Deus. Eu me dei muito mal na vida, por muitas vezes, porque eu me precipitei. Eu tinha necessidades reais, realmente eram necessidades, e ao invés de eu consultar Deus, porque eu tinha pressa, né? Eu estava ali muito ansioso para resolver as situações que eram sérias, eu tomei atitudes que para mim pareciam boas. Eu preciso de um sócio, eu vou me juntar a essa pessoa. E eu me juntava. Eu não esperava a voz de Deus assim: Senhor, confirma para mim, Senhor, será que eu devo
realmente me juntar às pessoas? Será que é a sua vontade? Não, eu tinha ansiedade, eu tinha pressa. E eu ia e me juntava. Muitas vezes o que a Bíblia chama de julgo desigual, né? Com pessoas que não conheciam Deus, pessoas que não tinham temor de Deus. E eu me associava a essas pessoas. E o que acontecia? Um peso muito grande, né? Pessoas que não têm Deus, junto com pessoas que têm Deus, gera um peso muito grande para as pessoas que têm Deus. Porque o espírito contrário é percebido espiritualmente por aquele que tem o Espírito Santo, né? E você fica com aquele peso, porque você se uniu a uma pessoa que não tem a comunhão com Deus que você tem. Amém, irmãos? Então, nesse sentido, o inimigo ele tenta ali atingir Deus, né? No que eu quero chamar do primeiro tópico. Eu queria que você entendesse que o inimigo, eu pus 3 tópicos aqui baseado nessa passagem de como o inimigo, áreas que o inimigo tenta usar para nos atingir, para nos fazer pecar e errar. A primeira é a necessidade física. Amém? Jesus tinha uma necessidade física de comer ali. Amém? Então você pensa assim, físico que eu quero dizer é material também, tá? Então você tem necessidade do dinheiro, né? Você tem necessidade da sua sobrevivência, tudo. Então, nesse ponto, o inimigo vai tentar fazer com que você se precipite, que você saia da vontade de Deus por causa da urgência do seu problema. Amém? Então tá lá, primeiro ponto. Jesus então responde como? Com a palavra, como nós temos que ver. Jesus então pega e diz assim, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então Jesus estava à frente, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele não vê só as circunstâncias, ele vê o contexto todo. Amém? Então eu preciso comer e meu pai sabe que eu preciso comer. Logo, meu pai vai preparar o alimento para que eu coma. Amém? Deus vai preparar, irmãos, tudo aquilo que a gente precisa. Deus, ele está no controle da nossa vida e ele sabe de tudo que nós precisamos. Amém? Então confia, né? Amém. Jesus estava ali confiando em Deus. A Marta aí, bem-vinda. Amém. Então vamos lá. Então, Deus dirige a vida, né? Tudo no tempo do Pai. Então, cuidado com o que parece certo, cuidado com o que parece verdade. Mas você pode também botar essa palavra no lugar de certo. Cuidado com o que parece a verdade, né? Tem gente que é taxativo assim, essa é a verdade. A Bíblia diz isso, mas ela não contextualiza a Bíblia, né? Ela joga um versículo ali e realmente está na Bíblia, como o inimigo usa a Bíblia aqui, você vai ver que o inimigo está usando a palavra também, amém? Só que ele não contextualiza, ele não está vendo o princípio daquilo que foi falado, amém? Amém. Outra coisa que eu quero falar com vocês é cuidado com a conclusão, com a compreensão errada da verdade, né? Eu me baseio essa recomendação no versículo 6 e 7. Vamos lá. Amém. Versículo 5, né, que nós não lemos, vamos ler o 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocando-a sobre o pináculo do templo. Ele disse, versículo 6, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, e te susterão as tuas mãos, para que não tropece alguma pedra. O que o inimigo aqui usa? Usa um versículo poderoso, né? Quem gosta de versículo de poder aí? Aqueles versículos de poder, né? Que as igrejas, pá, e não, Jesus tal, e pá. E às vezes você tá ali tão empolgado que você não entende o princípio por trás disso, né? Você não entende o princípio. Então, o diabo estava ali, né? Incentivando Jesus ali, olha,
Se você, então, é filho de Deus, você pode se atirar, que os anjos vão te pegar, a palavra está escrito isso, que Deus vai te sustentar, os anjos vão te sustentar pela mão. Aí Jesus vem e diz assim, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Amém? Então, assim, você vê, qual que é o problema aqui? O problema é que o inimigo ele te dá uma conclusão que não é a conclusão de Deus, né? Ele te dá uma ideia ali da vontade de Deus, do princípio, que não é o princípio que Deus tá colocando na palavra, né? Então, por que Deus te protege? Deus te protege quando você precisa dessa proteção, quando você está indefeso, e então você não tendo condição de se defender, então Deus te protege, mas não para que você tente ao Senhor teu Deus, né? Não para que você vá e se coloque numa posição de perigo só para que Deus te livre e você se colocou de propósito naquela condição de perigo. Amém? Então, o que Jesus demonstra ali? Jesus demonstra que ele conhecia o caráter, né, de Deus, né? Ele conhecia o princípio por trás do versículo. Amém? Então, Jesus diz assim, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, apesar da Bíblia dizer que Deus ele salva, ele livra o homem ali da destruição, a Bíblia não diz em nenhum momento que o homem tem que se colocar debaixo da destruição simplesmente para Deus o livrar, né? Então esse é o caráter de Deus, né? O caráter de Deus, o princípio da palavra, então, é o princípio que Deus ele está por trás do homem em qualquer momento que ele precise. E não ali como... Ele não é um brinquedo do homem, né? Para que o homem fique ali se colocando em situações difíceis, para que ele faça isso, né? Então, isso daqui, o que eu vejo nessa tentação aqui, segunda, né? Eu vejo que o inimigo está tentando despertar em Jesus um desejo de poder, amém? O poder é alguma coisa também que o inimigo usa muito na nossa vida, né? Para que nós temos uma certa inclinação, né, para ter poder, né, para ter, vamos dizer, ser diferenciado, né, estar por cima das coisas. Então, o inimigo ele tenta fazer com que Jesus ali use, né, mostre o seu poder e se engrandeça através disso, né? Então, ele tenta tirar ali uma vaidade de Jesus, né? E Jesus não cai na dele também, né? Dando ali glórias e toda a primazia ali para Deus, né? Dizendo que você não pode tentar o Senhor teu Deus. Amém? Então, necessidade física, desejo de poder. Seria a segunda área que o inimigo vai tentar na nossa vida. Amém? Tentar fazer com que, através o desejo que nós temos de ter poder, de ter ascendência, né, de ser reconhecido, né, nós então desobedeçamos a Deus, né, e as promessas do Senhor. Saiamos da vontade de Deus e pequemos. Amém? Então vamos lá. Não tentará o Senhor teu Deus, versículo 7. Versículo 8. Levando ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto. Amém? Então, por que o inimigo ele leva Jesus ali ao monte e mostra os reinos e a glória do mundo? Porque o inimigo ele adquiriu o mundo, né, do homem, né, através do pecado. Nós já falamos sobre isso. Então, o inimigo ele tem ali o mundo jaz no maligno, né? O mundo então pertence ao maligno, né? O mundo físico ali, as riquezas do mundo. Então, o inimigo ele pode sim
dar uma riqueza momentânea às pessoas, né? Trocar a glória de Deus, que as pessoas troquem a glória de Deus por adoração a Ele e conseguirem algumas coisas materiais. A gente conhece histórias, né, de pessoas que vendem sua alma, né, ao inimigo, né? Isso daí a gente já ouviu, para muitos é mito, né? Para muitos é uma história que não existe, que é conto de filme, né? Mas a gente sabe, quanto mais a gente está vivendo agora nos últimos dias, nós sabemos que isso é uma realidade, né? As pessoas, os artistas, muito... Oi? Quer falar, Marta? Ah, sim. Eu estava vendo um guitarrista, não sei se era aquele antigo lá do Rolling Stones, ele estava dando uma reportagem para um, sei lá, para um cara da televisão, ele falou, foi no Facebook, ele falou assim, se teria alguma coisa que você se arrependeria, né, depois de todos esses anos de fama, né, de coisas que já estão bem velhos, né? Ele falou assim, eu não faria o que eu fiz, um deal, né, um barganha com o cara lá, né? Aí o cara fala, quem está falando? Ele falou assim, ele falou que fez uma barganha, uma coisa com um demônio mesmo, sabe? Pacto, Agora eu né? não sei, ele falou, eu não faria isso, mas agora eu não sei em que estado ele está, se ele pode ainda se desfazer, porque ele ainda está vivo, né? Ah, Ele ainda se pode desfazer disso ou não. é. E muitos artistas, depois eu vou ver se eu acho o vídeo do Rafael Bittencourt, ele mostra um monte de artista que vendeu a alma, né? Uhum. Começou a ficar famoso, e ao mesmo tempo no show deles eles colocam aquelas roupas esquisitas, chifre, não sei o quê. Quer dizer, eles não estão mais escondendo. Antigamente era uma seita bem escondida, né? Agora as pessoas já não escondem mais, mas isso é bem real, principalmente em Hollywood, né? As pessoas famosas, 90% ou mais das pessoas bem famosas pode ter certeza que tem agreement com o bicho lá. Foi o que ele estava falando lá na reportagem, né? É, Infelizmente, né? eles, também. A gente tem histórias, né, do Ozzy Osbourne, né, de tantos outros, né, que a gente ouve falar, e muitos deles já estão admitindo realmente, né, que fazem, né, e a gente tem agora uma glamorização do satanismo, né, tem acho que eu não sei se ele é rapper, o que ele é, foi lançado um tênis dele que é caríssimo, que tem um sangue, né, na Nike, né, um tênis da Nike que ele é vermelho, preto e acho que tem alguma coisa de branco, mas ele contém o sangue do cara ali, né, sangue de pacto no tênis. E as pessoas compram isso daí, tem o 666, tá, é tudo muito aberto, né? E as Foi pessoas sold out. é, Você não acha mais para comprar, vendeu tudo assim, ó. e é assim, é um preço absurdo e as pessoas compram por acharem bonitos, por fazer graça ou realmente por querer esse poder maligno, né? Que muita gente acha que é o poder que final, né? Que esse ser é poderoso, mas ele vai ser eliminado, né? Com o sopro da boca do nosso Senhor em breve, né? Então ele está enganando muitos enquanto ele pode, né? Enganando aí a humanidade perdida. E isso, então, irmãos, tudo isso que foi proposto a Jesus é proposto a nós, né? Então, nós devemos observar bastante, porque Jesus realmente ele passa, né, por situações, né? Ele mostra que áreas da vida dele que o inimigo atacou e o inimigo não muda a sua técnica, né? Vamos dizer, porque ele conhece o coração humano, né? Jesus ali, ele estava humanizado, né? Ele estava vivendo uma vida terrena, né? Com seu corpo fragilizado a Bíblia diz que ele se esvaziou, né? Da sua santidade, né? Então ele estava ali sofrendo, né? Fome, sofrendo frio, sofrendo as agruras que os seres humanos sofrem. E o inimigo então tenta tudo com Jesus que ele pode.
Então, nesse última tentação, onde ele oferece as riquezas do mundo, eu chamo de a tentação pela ganância. Amém? Ele buscava a ganância ali de Deus, a vontade de você ter as coisas de forma ali, né? Abundante, fácil e ser dono de tudo. Amém? Então é terceira área que eu vejo o inimigo atacando ali, a Jesus, e que ele nos ataca é a ganância. Amém? Quem de nós, né? Você fala, eu não sou ganancioso, mas você vê, às vezes numa brincadeira, né? Você está ali num parque ali brincando, né? Vamos dizer de ganhar um ursinho ali, né? E você vai e você tem que dar um tiro ali naquele palco para ganhar o ursinho, né? Você já viu essa brincadeira? Tem aí, né? Ou ganhar um bichinho de pelúcia, né? E você vai ali. Aí você ganha um bichinho. Você consegue ganhar um bichinho. O que acontece? Você ganha um bichinho, você ganha as fichas, você quer jogar e ganhar mais. Né? O ser humano é assim. Então, a gente vê que a gente tem... Eu posso falar de níveis de ganância diferentes, é claro, né? Ninguém é igual. Mas nós temos a nossa, né? Essa índole nossa que ela é aguçada, né? Quanto mais você tem, mais você quer. A Bíblia diz que o coração do homem é insaciável, né? Nós não temos sociedade. Você vê que o político, né? O político, quando ele rouba, né? Quando ele consegue ficar rico de forma desonesta, ele não para. Ele fala assim: opa, agora já roubei, tô rico, obrigado, tô indo embora. Não, ele quer mais, né? E é onde ele acaba muitas vezes sendo pego, né? Ou não, né? Mas enfim, mas ele quer mais. A gente tem histórias e histórias, né? Eu podia dizer nomes aqui, mas nessa época que nós vivemos é bom não citar nomes, né? Então, mas quanto mais o ser humano tem, mais ele quer, né? É o que eu falo da história do menino pobre, né? Que queria uma bicicleta, né? Ele andava a pé e queria uma bicicleta. E aí ele ganha uma bicicleta. Aí depois de uns meses ele fala: pô, essa bicicleta é lenta, né? Meu amigo tem uma moto, eu quero uma motinho. Aí ele consegue a moto. Aí ele fica feliz, mas dura pouco, porque daqui a pouco ele já quer uma moto de maior cilindrada, porque, né? E daqui a pouco ele quer um carro, e daqui a pouco ele quer um carro mais novo. E sabe quando isso termina? Nunca, né? Se você conhece alguém com um carrão bonito aí, você pode perguntar, ele fala, não, meu projeto é ter um outro modelo mais novo, ter um carro maior, né? E a gente vive assim. Então o inimigo ele conhece essa natureza, né, que nós temos e ele explora isso daí. Ele explora a nossa necessidade física, que é a necessidade básica, né? Então, primeiro ele começa ali às vezes nós estamos numa situação de tudo que nós queremos é pagar as contas e sobreviver, né? E é duro, e às vezes é duro, né? Não para vocês, vocês são pessoas milionárias. Mas eu estou dizendo aqui no caso aqui, né? Estou profetizando aí, hein? Então, assim, aqui, então, muitas vezes você é duro de você pagar as contas, né? Simplesmente você ali acabar o mês, né? As pessoas falam, né? Acaba o dinheiro e sobra dias ainda, né? Ainda tem dias do mês ainda, e o dinheiro já acabou. Então, assim, é a necessidade básica. Então, a pessoa que ela quer sair daquela roda viva, ela quer romper aquilo e dizer assim, poxa, é o primeiro dia do mês e minhas contas já estão ok, eu já tenho dinheiro para passar o mês, eu posso ficar tranquilo, isso vai dar uma tranquilidade, ótimo. E o que o inimigo vai oferecer? Facilidades, né? Que você, de repente, faça alguma coisa errada para que você consiga chegar nessa necessidade física aí, né? Essa necessidade básica, né? Financeira. Então, ele vai propor ali alguma coisa errada, né? Aí depois a pessoa que já passou essa fase, ele vai tentar pelo poder, né? Às vezes a pessoa já tem tudo na vida que precisa, mas ela quer ser mais, né, poderosa que o outro, ela quer ser mais do que o outro. Então o inimigo vai tentar pelo poder. E por fim a ganância, né?
já tem dinheiro, já tem necessidade básica, já tem poder, mas ele ainda tem ganância, ele ainda quer mais. Então o inimigo ele vai sempre abastecendo ali o coração do homem, né? De forma errada. Mas Jesus, né? Então ele responde de que forma? Com a Bíblia, né? Ele responde com a palavra. Então, qual que é a aprovação? Qual que é a situação resumida? Então, o homem, assim como Jesus, ele é levado pelo próprio Deus. Deus mesmo permite que nós sejamos tentados pelo inimigo. Amém? Se você lê lá Jó, né? Você vê que Deus permite que o inimigo toque na vida de Jó, né? Porque o inimigo fala assim, Jó só é bonzinho porque a vida dele é mil maravilhas. Se ele tiver problema, ele não vai ser um bom cristão, né? Ele não vai ser um bom servo. Ele vai pisar na bola, ele vai espanar. Ele vai reclamar e não vai querer mais saber de Deus. Deus fala, não, pode provar. E é isso, irmãos, que Deus faz em última instância com a nossa vida. Amém? Então, a gente às vezes está assim, tudo bem, né? E acontece um problema. E às vezes esse problema não é que Deus é sádico, é que Deus quer provar o nosso amor. Deus quer que nós sejamos fiéis. Amém? Até o final. E esse é o que vence, né? A Bíblia tem um versículo que diz assim, o que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. O que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então não adianta, irmãos, nós sermos bons nos dias bons, nós sermos cristãos no dia que está bom. Nós temos que ser cristão, principalmente no dia que está ruim, né? Assim nós seremos aprovados. Sabe o que acontece com quem é aprovado? Você pode verificar no versículo 11 aí, o próximo versículo, olha que beleza. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Sabe, Amém. Não é fácil você passar os dias ruins, né? Os dias de luta. Quando assim, todas as circunstâncias convidam você para fazer o errado, para sucumbir no pecado, né? Para trair o seu amigo, trair sua esposa, trair o seu marido, trair aqueles que confiam em você, trair o seu Deus, né? Largar a mão das suas convicções, da sua honestidade e dizer assim, olha, eu tentei ser bonzinho, mas bonzinho só se dá mal nessa vida. Eu vou fazer o que é preciso fazer. E é tudo que o inimigo quer que você faça. Mas alguns de nós, irmãos, e a Bíblia diz que infelizmente é a minoria, que a Bíblia diz que a porta é estreita, não é isso? Alguns de nós que passam por essa porta estreita, eles aguentam até o final. Passam pela dificuldade, passam pela doença, passam pela traição. Sabe quando você é traído, esfaqueado pelas costas, por pessoas que você nunca imaginou? Pois não, pois não. Então, mas a palavra de Deus também diz que Deus permite, mas Ele não deixa que o frio seja maior que o nosso cobertor. Quer dizer, Ele sabe a nossa estrutura também, né? É claro que Ele permite para o nosso crescimento, né? Porque se você estiver sempre na Nutella, sempre tudo bem, você não vai crescer, né? Isso. Então não há vitória sem guerra, e se você não passa pelo vale, você não aprende. Na palavra de Deus ele também diz, não é bom que você fique só bebendo leitinho, quer dizer, tem que sair da mamadeira, né? Espiritualmente falando, você tem que aprender a usar as armas que o Senhor está nos ensinando, porque na verdade nós estamos numa milícia, nós estamos numa guerra, a partir do momento que você sai da barriga da tua mãe, você já está numa guerra, né? Então Deus quer que a gente aprenda a lutar, por isso que Ele também dá as provas, porque se ficar tudo bem também, você é uma pessoa fraca, né? Você não vai ter força para lutar. Tem isso também, né, Davi? O Deus ajuda a gente, vai testando a gente, permitindo as lutas para você poder aprender a batalhar também, né? Sim. E crescer, que não é nada fácil, né? Sim. Pois não, Madalena. Ok, mas para Deus me proteger, eu também tenho que ser merecedora disso. Se vier os castigos para Ele me proteger, para já tenho que confiar nele, tenho que acreditar nele, tenho que estar em Cristo para que depois Ele me proteja da tentação.
Bom, se a pessoa não acreditar, se a pessoa não estiver em Cristo, como é que ela vai proteger? Amém. Vamos botar vamos dizer, a cronologia da coisa aí, né? O que vem primeiro? O que vem primeiro é a misericórdia de Deus. Amém? Então, assim, a palavra merecer, a gente não pode usar em relação a nós mesmos, porque nós nunca merecemos, né? Então, se a gente vê lá Ezequiel 18, né? 4, né? A alma que pecar, essa morrerá, né? Então, nós já estamos mortos, né? Espiritualmente, né? Então, mortos nos nossos delitos, né? Paulo fala. Então, nós temos, assim, uma circunstância onde Deus nos resgatou pelo Jesus. Então, nós sabemos que nós temos um plano, um projeto, que Deus não nos deixou onde nós merecíamos, né? Então, espiritualmente, nós já somos, vamos dizer, já recebemos a nossa bênção, né? Efésios 1:3, né? Toda sorte de bênção, né? Deus já nos preparou, né? Nas regiões celestiais. Então, Deus já nos deu as bênçãos necessárias. Mas o que define o nosso destino, né? Se eu puder dizer assim, apesar de esse plano ser universal, Deus morreu para todo aquele, né, que acredita, né, que segue, né? A palavra diz, né, todo aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora, né? Então, Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Apesar essa proposta ser universal e aberta a todos nós, nem todos nós vamos dizer, receber essa promessa, porque nós não vamos ficar fiéis a Jesus até o final. Nem todos vão ficar fiéis, nem todos vão segurar a onda e dizer assim, Senhor, apesar de tudo, né, eu continuo te louvando e eu quero seguir o teu caminho, né? Então Jó é um exemplo claro de alguém que é salvo. O que Jó produz? Todas as agruras da vida dele, todas as dificuldades que ele passa. Nossa, eu estou olhando o horário aqui. Tudo que Jó passou, o que Jó produziu? Ele diz assim, né? Nu vim ao mundo e nu voltarei, né? O Senhor seja louvado. Então ele fala assim, olha, eu perdi tudo, eu não tenho mais saúde, não tenho mais nada, mas eu vou voltar para o meu pai. Então ele tinha convicção, né? Ele tinha convicção do que ele queria estar com Deus na eternidade. Se nós temos isso em mente, o cristão precisa ter o seguinte, eu tenho um lar, o meu lar não é aqui, nós somos peregrinos nesse mundo, né? O que a Bíblia fala. Então, aqui nós estamos passando, né? Uns passam ali melhor, outros piores, né? Como eu falo, né? Uns comendo ovo, outros comendo filé mignon, mas não importa, o importa é quem vai para o céu, né? Então, eu prefiro comer ovo, né? Arroz, feijãozinho ali com farinha, né? Que eu adoro. E ir para o céu, você está entendendo? Agora tem gente que não troca o filé mignon, fala, não, Deus, se não for com filé mignon, não quero Deus. Então a pessoa fica, a pessoa não sobe, porque a pessoa ama mais o mundo do que a Deus, né? Davi, então, pois não. é que nem aquele pessoal que Deus tinha acabado de tirar do Egito, né? Você vê, Deus tirou do Egito, abriu o mar na cara deles, estava dando manjar todo dia para o povo, e eles foram reclamar para Moisés que está enjoado de manjar, que queria carne. É demais, né? Então, Aí, assim, demais. Só para resumir, por causa do nosso tempo, né? Eu queria conversar Pode muito falar, mais. eu por mim pode falar. As meninas aí que não. Mas eu por mim também pode falar. Não se compressa. Amém. Okay. Mas eu vou resumir assim. Bom, primeiro citando aí o que a Marta falou, está em 1 Coríntios 10:13, né? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel que não permitirá que vocês sejam tentados, além do que possam suportar, etc. Amém? Então a tentação não é maior do que nós possamos suportar. Você não pode dizer para Deus assim, nossa, tá tão pesado para mim que eu não aguento. Essa frase é hipnótica, né? É uma frase mentirosa. Nós aguentamos, por quê? Porque o suporte é dado por Deus através do seu Espírito Santo. E Deus sabe o quanto nós aguentamos, né? Então vem para nós dificuldades que nós podemos suportar.
uns podem suportar mais, né? Uns têm a costa mais larga, vamos dizer assim, né? Então, vem, às vezes, dificuldades maiores, sim, para uns do que para outros. Outros não têm muita condição de suportar, não tem muito alicerce, né? Emocional, espiritual. Então, Deus, ele trata essa pessoa já com uma condição mais favorável. Mas, mesmo assim, às vezes a pessoa sendo pouco... Eu vejo assim, se a pessoa ela não é salva, né? Ela não é convertida, ela não é salva realmente, ela não vai suportar tentação nenhuma, né? Pouca coisa que aconteça, ela já vai, como Jesus disse, muitos se escandalizarão de mim. O que é se escandalizar? É dizer assim, não, imagina, meu Deus, se fosse Deus não ia morrer na cruz, se fosse Deus não ia, né, me fazer passar por isso. Então, muitos hoje ainda se escandalizam de Jesus, não entendem, né, a proposta, né? Agora, aqueles que são salvos, eles estão pleno, têm um conhecimento, uma mente firme e focada que Deus é fiel e que vai chegar à vitória, né? Não importa o que aconteça. Amém? Amém. Que nem a das 10 virgens também, né? Todas elas eram cristãs. Todas Davi, começaram a esperar o noivo. Vamos dizer, todo mundo diz assim, eu sou cristão. Jesus é Deus. Aí, na hora da dificuldade, uns falam assim, não, mas espera aí, não pode. Se Jesus estivesse no controle, como é que isso ia acontecer? Mas como é que pode? Pô, eu estou sofrendo muito. Jesus me largou. E a pessoa se escandaliza, né? A pessoa não vê a mão de Deus na sua vida, né? Por isso que nós temos que entender que Jesus inaugurou já o caminho. Jesus já passou por dificuldades que ele não precisava ter passado, para exatamente dizer assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então se trata a vida cristã se trata de uma batalha, assim, né? Nós somos guerreiros, né? Nós somos soldados, né? Numa batalha onde a vitória é certa, mas muitos vão desertar, né? No meio das dificuldades, por causa do barulho das bombas, né? Aquilo que vai acontecendo ao redor e muitos ficando pelo caminho, as pessoas elas abrem mão e elas desistem, né? Mas aquele que for até o final vai receber a coroa da vida, né? A vitória é nossa, né? Em nome de Jesus, né? Pelo sangue de Cristo. Amém. Amém? Então é isso, irmãos. Nós paramos aqui, não terminamos o capítulo 4, né? Mas foi muito bom. Eu acho que realmente essa passagem de Jesus pelo deserto é algo que nós devemos meditar bastante, né? Não só agora nesses momentos que nós meditamos juntos, mas depois eu te convido a reler, né? Essas coisas que aconteceram com Jesus e relacionar com a sua vida. Amém? Relacionar com as coisas que acontecem no seu dia a dia. Porque com certeza o inimigo te faz as mesmas propostas, né? O inimigo ali, ele te propõe ali, né? Sim. Fazer, largar alguma coisa, adorar ele de alguma forma, né? Servir a ele. Sim, o inimigo sempre está nos propondo isso, né? De várias formas, né? Quando você mente, quando você usurpa, né? Tira alguma coisa dos outros e se apossa, né? Tem tantas formas da gente ceder ali, né? O inimigo. Então eu te convido a meditar isso nessa semana. Amém? Amém. Outra coisa também ele sempre se aproveita quando a pessoa está fraca, principalmente ou doente, ou no hospital, ou emocionalmente fraco, ou acabou de sair de um divórcio, ou acabou de perder um filho, ou acabou de perder um emprego. Ele sempre vai mais fundo quando a pessoa está fraca, por causa de alguma coisa. Ele é bem sujo nesse ponto. Por isso que a gente tem que se fortalecer uns aos outros. Quando uma pessoa está com um problema na família, ou perdeu alguém, ou perdeu o trabalho, nós, como amigas e tudo, temos que tentar fortalecer. E a pessoa também tem que pedir, porque às vezes a pessoa está passando aperto e não fala. A gente também não sabe. Então a pessoa fala, gente, eu estou passando isso, ora para mim, porque para ajudar a fortalecer, porque nós somos fracos, e o inimigo aproveita exatamente quando você está fraco para te derrubar.
Então, a gente tem que pegar o pessoal de oração, os amigos de oração, pedir, gente, estou passando assim, né? Me fortalece. É isso que o Senhor Jesus quer que né, ore para os outros, que a gente ore para cada um, porque a gente é fraco mesmo, né? Normalmente, a característica da pessoa que está passando dificuldade mais séria, né, é o isolamento, né? A pessoa se isola, a pessoa fica ali, e aí que o inimigo faz a festa mesmo, né? E aí a pessoa começa a dizer, tá vendo? Ninguém me procurou, ninguém quer me ajudar. Exatamente o que a Marta falou, muitas vezes as pessoas não sabem, né? O que está passando. Mas o inimigo vai ali usando esse isolamento para botar a caraminhola na mente da pessoa. Ficar sozinho, dizer né? que ela Ficar está sozinha, que ninguém ele apoia. Ama que você fique sozinho. Ele faz um festival. Olha. Ele ama que você está sozinho, que é para ti, ó. Ele faz um festival. Mas na nossa vida, não, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Bom, gente, foi bem. Obrigado. Foi bom mesmo. Vou orar para o pessoal que está enfermo. Nós temos umas pessoas lá que estão enfermas.